A Bíblia começa dizendo que o povo, nós padecemos, sofremos e somos destruídos. Por quê? Por qual motivo? Pela falta do conhecimento. Muitas vezes eu e você estamos sofrendo, estamos padecendo, estamos sendo frustrados, estamos dando com a cara na parede, estamos iniciando projetos e sendo frustrados, estamos iniciando relacionamentos e os relacionamentos estão sendo falidos, estamos tendo sonhos e os nossos sonhos estão sendo frustrados. Por qual motivo? É porque você é ruim? É porque você não tem capacidade? É porque você é uma pessoa má? O que é que faz com que eu e você muitas vezes sejamos frustrados nos nossos caminhos? Sabe o que é? É esse ponto que a Bíblia diz. Porque lhe faltou conhecimento, porque rejeitamos o conhecimento. Mas é qualquer conhecimento que a Bíblia está falando? Não. O conhecimento que a Bíblia está falando no dia de hoje é o conselho de Deus, é a direção de Deus, é a instrução de Deus. E a Bíblia diz que o mundo, o povo, as pessoas estão rejeitando o conselho de Deus. As pessoas estão rejeitando a instrução de Deus, o conhecimento de Deus. E a Bíblia é muito forte, ela fala no Salmo 119, versículo 105, essas palavras: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia os meus caminhos. Note que a Bíblia fala que o conselho, o conhecimento e a palavra e a instrução de Deus é uma luz que ilumina os nossos passos e que clareia os nossos caminhos. Quando nós ouvimos o conselho de Deus, a palavra de Deus, Ele é a luz que nos direciona. Ele é a luz que nos dá claridade diante das adversidades. Sabe aquele momento que você olha para a tua vida e não vê saída? Quando você busca o conselho de Deus, busca a ajuda de Deus, busca o conhecimento de Deus, Ele te dá a luz para que você veja a luz em meio às trevas, a luz para que você veja a saída em meio às adversidades. Ele é a luz que clareia os nossos passos. A Bíblia também diz em João 14,6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ali, esse versículo de João 14,6 expressa muito bem que somente a partir de Jesus nós podemos se achegar a Deus, nós podemos obter o socorro de Deus, nós podemos obter a ajuda do Senhor somente a partir de Jesus. E ele disse que ele, a palavra dele, quando ele diz eu sou, ele diz que as palavras dele nos conduz pelo bom caminho, nos conduz pela verdade e nos conduz para a vida. É a palavra dele. E são muitos os que hoje estão ouvindo a minha voz que fazem como diz na palavra de Oséias. Olha o que a palavra diz: porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. Quando eu e você rejeita a palavra de Deus, não dá ouvidos à palavra de Deus, não dá ouvidos à direção de Deus, você está rejeitando o próprio Deus. E naturalmente você está se distanciando de Deus, rejeitando a Deus, e Deus assim não se manifesta na tua vida. Deus não abre as portas na tua vida, Deus não te dá luz, porque a palavra dele é a luz. Deus atua na minha e na sua vida através da palavra dele. Se você rejeita a palavra de Deus,
se você rejeita o conselho de Deus, se você rejeita os estatutos e as ordenanças de Deus, você está rejeitando o socorro de Deus. Você está rejeitando a ajuda de Deus. Você está rejeitando a providência de Deus. E hoje o Senhor me trouxe aqui para te dizer, se você quer que a tua vida seja uma bênção, se você quer que os seus caminhos prosperem, se você quer que a mão de Deus seja sobre a tua vida, você tem que dar ouvidos à palavra de Deus. Você tem que dar ouvidos às ordenanças de Deus. E não só ouvir, mas praticá-la. Olha aqui no livro de 1 Reis, capítulo 2, versículo 1. Davi dá um conselho para Salomão. Davi estava próximo a morrer. E ele precisava deixar um conselho para o seu filho. E olha o conselho que Davi deixou para o seu filho ser feliz, para o seu filho ser bem-sucedido no que ele intentasse. E esse conselho que Davi deixou para Salomão serve para mim e para você. Olha o que Davi diz: e aproximaram-se os dias da morte de Davi. E deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois e sê homem, e guarda as observâncias do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos. Guarda as escrituras da lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que se voltares. Davi disse: meu filho Salomão, eu te dou um conselho: não se afaste da presença de Deus. Guarde a palavra do Senhor, guarde os mandamentos, os estatutos, as ordenanças, os juízos. Guarda tudo isso. E tudo quando você fizer, você vai prosperar e você vai ser bem-sucedido. O único conselho que Davi deixou para o seu filho é guardar as palavras do Senhor. E se ele fizesse isso, tudo que ele intentasse na vida dele, ele seria bem-aventurado. E é isso que eu e você temos que fazer nesse dia em diante. De tudo que o homem pode fazer, a única coisa que nós não podemos deixar é ouvir a voz de Deus, é guardar as palavras de Deus, é andar nos caminhos de Deus. E se eu e você andar nos caminhos de Deus, o mesmo que Deus, através de Davi, falou para o seu filho, vai se cumprir na nossa vida. Nós seremos bem-aventurados e bem-sucedidos em tudo que intentarmos em nosso coração. Deus falou para Josué, deu uma instrução para Josué de o que ele teria que fazer para ser bem-sucedido. Em Josué capítulo 1, versículo 1 diz: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo o teu povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisardes a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como disse a Moisés. Tão somente preste atenção na instrução para que ele fosse bem-sucedido e abençoado, como Moisés foi. Versículo 7. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda,
para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Aqui foi a direção que Deus deu a Josué, para que Josué fosse abençoado como Moisés foi, para que Josué fosse honrado da mesma forma que Moisés foi. E o conselho de Davi, o conselho de Deus, o conselho de Oséias é que eu e você nos mantemos firmes ouvindo a palavra de Deus. Andemos em consonância à palavra de Deus, e assim todos os nossos caminhos prosperarão. Todas as obras das nossas mãos serão abençoadas, porque nós guardamos a palavra de Deus. Mas se hoje, você aí que está me ouvindo, você está rejeitando a palavra de Deus, infelizmente, o resultado dos seus caminhos será destruição, tristeza, angústia e derrota. Mas Jesus não quer isso para você. Hoje, o Senhor te chama a ser um filho de Deus, um filho de Abraão, uma pessoa que é abençoada, uma pessoa próspera, uma pessoa bem-sucedida. Mas isso eu não posso fazer por você, e nem Deus pode fazer. É só você que pode. Aceitando Jesus como seu único e legítimo Salvador e sendo uma pessoa obediente à palavra de Deus. E se você fizer isso neste dia, entregar a tua vida para Jesus e ser obediente à palavra dele, todos os seus caminhos serão abençoados e o Senhor lhe dará vitória em todos os seus caminhos. É essa palavra que eu queria deixar no seu coração. Crave ela na tábua do teu coração e o Senhor fará prosperar os teus caminhos e você será uma bênção. Que Deus te abençoe neste dia, a paz do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. A paz.